Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Martins, esse é o nosso canal e nesse vídeo, que é um vídeo voltado especialmente para as turmas de sextos anos que já estão se familiarizando com a ideia de que os esportes podem ser divididos em 7 categorias, e nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre a categoria dos esportes de marca versus os esportes de precisão. Então aqui nós vamos ver um pouco sobre as características principais dos esportes de cada uma dessas categorias, ver exemplos de esportes dessas categorias, ver também quais as diferenças entre as duas categorias e o que elas têm em comum. Então a gente vai iniciar com os esportes de marca. Os esportes de marca são esportes em que os resultados são registrados em segundos, metros ou quilos. Ou seja, são esportes em que os competidores medem esforços para saber quem foi mais rápido em horas, minutos ou segundos, quem foi mais longe ou mais alto em metros, ou quem foi mais, digamos, mais forte, quem levantou mais peso em quilos. Então a gente vai ter como exemplo de esportes dessa categoria todas as provas de atletismo, então provas de corrida, as provas de corrida de atletismo em que os atletas medem força para saber quem foi mais rápido em minutos, segundos ou horas, as provas de salto em que os atletas medem força para saber quem foi mais longe, como no salto em distância, ou mais alto no salto em altura, as provas de arremesso em que os atletas buscam arremessar o peso mais distante, então vai ser utilizado como índice os metros. Então todas as provas de atletismo fazem parte dos esportes de marca, assim como a patinação de velocidade, que os atletas medem força para saber quem foi mais rápido, a natação, o levantamento de peso olímpico, que os atletas competem para saber quem consegue levantar mais peso em suas categorias, certo? Então, basicamente, os esportes de marca são aqueles em que os resultados eles advêm de quê? Da comparação dos índices. Se a gente for comparar um esporte de marca com o futebol, por exemplo, que é um esporte de invasão, o que é que define o vencedor no futebol ou nos esportes de invasão? É a capacidade de uma equipe invadir o campo adversário para tentar chegar à meta, no caso do futebol, gol. Então a equipe que consegue invadir mais vezes o campo adversário e chegar na meta adversária é quem vence o jogo, ou seja, quem fez mais gols. Enquanto isso, nos esportes de marca, vai ser vencedor o atleta que conseguiu o melhor índice ou a melhor marca. Então se um atleta, utilizando o exemplo do salto em distância, um atleta salta 4,50 m e o outro salta 4,60 m, vai vencer a prova aquele que atingiu a melhor marca, no caso o atleta que atingiu os 4,60 m, tá bom? Então vamos ver sobre os esportes de precisão. Enquanto nos esportes de marca, o que é exigido é que os atletas obtenham a melhor marca, nos esportes de precisão, como o próprio nome já diz, é um esporte que exige precisão. São esportes que se caracterizam por arremessar e lançar um objeto procurando acertar um alvo específico que pode estar parado, estático ou em movimento. Então a gente vai ter como exemplo de esportes de precisão o golfe, que o objetivo do golfe é basicamente acertar a bolinha no buraco, né? Então é um esporte que exige precisão para se acertar um alvo. A bocha, que é um esporte pouco conhecido para a gente, mas que tem a mesma característica. A ideia é acertar uma bola central com outras bolas menores ou chegar mais próximo dela. Então vence o atleta que conseguiu ser mais preciso, se aproximar mais do alvo. Assim como o curling, que é um esporte que faz parte das Olimpíadas de Inverno, das Olimpíadas de Gelo, assim como o tiro esportivo, assim como também o tiro com arco. Então todos aqueles esportes que têm como principal característica a busca por acertar um alvo específico, que pode estar parado ou em movimento, eles vão fazer parte dos esportes de precisão. Isso quando essa é a principal característica. A gente corre o risco de confundir, por exemplo, o basquete
que é um esporte de invasão. Então a primeira característica do esporte do basquete é o quê? É invadir o campo adversário para atingir uma meta. Então a gente não pode colocar o basquete como um esporte de precisão, porque o que eu estou considerando aqui é a característica principal do esporte. Então, por mais que o basquete ele exija um nível de precisão para se acertar o alvo, que no caso é a cesta, ele tem a principal característica que é o quê? Primeiramente, a equipe ela precisa invadir o campo adversário para poder chegar a essa meta, certo? Então, os esportes de precisão são aqueles esportes que têm como principal característica arremessar ou lançar um objeto procurando acertar um alvo específico, que pode estar parado ou em movimento. Então, uma coisa que esses esportes, tanto os esportes de marca como os esportes de precisão, têm em comum é o fato deles serem esportes sem interação com o adversário. Nesses esportes, os adversários eles não interagem. Então são esportes que a gente chama de esportes sem oposição direta. Não existe a possibilidade de um adversário interferir na ação do outro. Não existe interferência na ação do outro. Nesse caso, os atletas, o que serve para definir o vencedor é a comparação do desempenho dos competidores. Então o atleta ele depende único e exclusivamente do seu desempenho para obter êxito. Então, se a gente for ver, por exemplo, comparando novamente com o basquete já é um esporte em que não basta eu ter precisão. Eu posso ter precisão de acertar a bola no cesto, mas pode vir um adversário interferir na trajetória da bola. Já nos esportes de marca e nos esportes de precisão, isso não é possível. São esportes em que não há interação direta com o adversário. Se eu pensar, por exemplo, na natação. Na natação, os atletas vão nadar cada um na sua raia, e aí o que vai definir o vencedor é apenas o desempenho de cada um. Um atleta não pode interferir na ação do outro, certo? Então, essa é basicamente uma coisa que essas duas modalidades têm em comum. Então, só para recapitular, para a gente fechar, esportes de marca são esportes em que os resultados eles são registrados em segundos, metros ou quilos, ou seja, são registrados em marcas, enquanto que os esportes de precisão se caracterizam pela capacidade de o atleta arremessar ou lançar um objeto procurando acertar um alvo. Então ganha aquele que consegue ser mais preciso, se aproximar mais de um alvo específico. E que são, como a gente já falou, o que eles têm em comum é que são esportes em que não há interação entre os adversários. Os adversários eles não podem interferir na ação do outro. São esportes que não há esse tipo de interferência, tá bom? Então era um vídeo bem rápido, espero que ajude vocês a compreender essa questão, essa coisa dos esportes, essa questão das categorias, o que é que elas têm em comum, o que é que elas têm diferente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.